paz do Senhor, irmãos e irmãs amados, estamos felizes porque o Senhor marcou o encontro conosco nessa noite, porque a graça de Deus está sobre a nossa vida. Podemos dar aleluias e glórias ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Nesse momento em que o Senhor permitiu que nós trouxéssemos uma palavra, o texto que Deus colocou no meu coração é bem conhecido, o Salmo de número 23, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me por veredas de justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor eternamente. Irmãos, eu sei que esse texto é muito conhecido de todos, inclusive eu já preguei algumas vezes sobre esse texto, mas desde que o pastor Jorlan e a pastora Rosiane me fizeram um convite para trazer a mensagem no dia de hoje, assim que eu recebi o convite, algo pulsou no meu coração e a mensagem imediatamente que veio foi: fale sobre o pastor. O Salmo 23, como já disse, é muito conhecido das pessoas, porém a grande maioria das pessoas conhece o Salmo do pastor, mas não conhecem definitivamente o pastor do Salmo. Esse Salmo foi escrito por Davi, que tinha pleno conhecimento de causa, pois antes dele ser rei, ele foi pastor de ovelha, cuidava das ovelhas de seu pai. E ele, quem sabe, um dia, pensando na vida, pensando na jornada da vida, ele imaginou o que era a sua vida, o que era a vida de cuidar de ovelhas. Daí ele começou a perceber que a vida de cuidar de ovelhas era uma vida difícil, tinha muitos percalços, havia muita necessidade, havia muitos problemas, caminhos difíceis, momentos perigosos. E ele começou a fazer a correlação da vida de cuidar de ovelhas com a vida dos seres humanos e começou a perceber que o supremo pastor, aquele que era perfeito no cuidar da vida, era Deus. Observe que esse salmo fala de uma jornada. Fala de um momento em que você caminha pela vida, segue e depois retorna. Porque em alguns meses do ano, o pastor de ovelha, ele tinha que deixar a sua família abastecida, a sua casa guardada, todos seguros, e tinha que sair por 2, 3, 4 meses, caminhar pelas pastagens em busca do melhor lugar, do capim mais verdejante, para poder alimentar as ovelhas, já que ele vivia das ovelhas. E aí Davi começa a compreender, a entender, começa a analisar. E quando ele disse que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele lembrava exatamente disso, que naquele momento histórico em que ele escreveu, os pastos não tinham cercas, não existiam divisões, porque na verdade não havia a propriedade privada do jeito que é hoje. A verdade era que tudo era do rei e não existiam essas divisões, as cercas. Não existia, acredito até que os arames, não existia, digamos, enquanto objeto. Eu acredito que ainda não havia sido fabricado. E aí ele imaginou exatamente isso, uma jornada. A vida é uma jornada
em que a gente passa por dificuldades, por problemas, por alegrias, por tristeza, por caminhos difíceis, por dúvidas, por perigos. E ele começou a analisar e perceber que o pastor de ovelha é aquele que sai caminhando em busca dos pastos verdejantes, porque, segundo dizem, a ovelha não deita se tiver com fome. O pastor precisa encontrar alimento para ela, para poder deitar sossegada. E aí ele começou a entender que Deus era o nosso pastor e nada nos faltará, e ele era que propiciava as condições para que nós pudéssemos descansar na labuta da vida, para que nós pudéssemos ter todas as nossas necessidades atendidas. E entenda-se aqui necessidade não algo como luxo, luxúria. Não entenda aqui que Deus quer dar tudo, os maiores, quer realizar todos os nossos desejos e caprichos. Não significa isso. O que significa é que o mínimo para a sobrevivência Deus dá. Que Deus nos dá condições de caminharmos por essa vida, de seguir a nossa vida, porque Ele prepara para que nós, o alimento, para que nós possamos deitar em paz. Deitar nos faz em verde espaço, guia-nos mansamente a águas tranquilizadas. Eu já li um livro de um pastor, é um livro de 1957, no qual um pastor diz que a tradução desse salmo, a melhor tradução para essa parte não são águas tranquilas, mas águas tranquilizadas. Isso porque, irmãos e irmãs, a ovelha é um dos animais mais medrosos. A ovelha é um animal que não tem tanta coragem. A ovelha ela não bebe água na beira do rio, na beira de um local de água corrente, porque ela tem medo que uma onda venha e trague a ela e pegue a ela, e por causa da sua lã, que serve como esponja, ela possa morrer afogada. Daí porque o pastor é alguém que vai até o rio, faz um rego, faz um pequeno córrego, e depois de fazer um rego, ele abre uma grande poça para que as ovelhas possam beber água no local em que ela esteja paralisada. O que o salmista quer dizer é que a vida é cheia de inconstância. O que o salmista quer dizer, eu acredito até que talvez ele pudesse imaginar o que era a vida do ser humano. Nossa vida é cheia de problemas psicológicos. Hoje, inclusive, hoje principalmente, toda a população mundial está vivendo problemas psicossomáticos. O medo do coronavírus tem trazido muito espanto, muito terror, tem tirado a paz de muita gente, há pessoas que não dormem, há pessoas que estão vivendo à beira da depressão. O salmista está dizendo aí que os nossos males, que os nossos medos, que nossos espantos, é Deus que cura. É Ele que tem a capacidade de aplacar a tempestade. É Ele que tem a capacidade de acalmar as ondas. Ele que tem a capacidade de lhe trazer paz, mesmo diante de uma situação de terror, porque Ele é o nosso pastor. Ele que refrigera a nossa alma. Refrigerar é exatamente renovar as nossas forças. Isso porque na caminhada do dia a dia, quando caminhava com as ovelhas, o pastor precisava saber que as ovelhas tinham limites, que elas eram frágeis, que ela não poderia, por exemplo, ficar caminhando o dia todo. Elas tinham que sentar, que deitar, que repousar. Elas precisavam renovar as suas forças. E assim ele quer dizer que Deus é aquele que sabe o nosso limite. Sabe até onde vão as nossas forças. Que Ele é que renova as nossas forças. Guia-nos por caminho de justiça por amor do seu nome. Queridos, hoje nós vivemos, como eu já disse, um momento de confusão. Um momento que a gente não sabe que caminho prosseguir. A gente não sabe se vai para a direita, para a esquerda, se vai para frente, se vai para trás. Nós estamos confusos, vivemos num ambiente em que não há paz, em que não há tranquilidade, e as pessoas não sabem para que caminho seguir, tomam rumos estranhos.
Mas é nessa hora que o Senhor quer te dizer, acalma-te, se acalme, porque Ele nos indica caminhos de justiça por amor do seu nome. Naquele momento histórico em que Davi viveu, as ovelhas normalmente pastavam por perto do pastor. Elas nunca se distanciavam, pelo menos as ovelhas prudentes. As imprudentes não. As imprudentes, elas iam comendo, e quando ela não percebia, se perdiam. Quando o pastor contava as ovelhas que via que havia alguma perdida, ele deixava todas seguras e ia à procura da outra que estava perdida. E ele procurava, e quando a encontrava, ele colocava ela nos braços e trazia ela aonde estavam todas as outras. A ovelha, muitas vezes imprudentes, fazia a segunda vez. E até chegavam a fazer essa mesma situação, a se perder por uma terceira vez. Eram ovelhas imprudentes, que não compreendiam que não poderiam ficar distante do pastor. Eu me lembro de um documentário que eu assisti faz alguns anos, de um pastor que procurava, um pastor de ovelhas, de um documentário, que procurou a sua ovelha por semanas, e quando a encontrou, ela veio ferida, magra, com a sua lã toda embolada, ela veio machucada. É por isso que o pastor sempre guia, sempre direciona elas e sempre orienta para que elas não se percam. Mas quando elas se perdem pela terceira vez, contam aqueles que lidam com ovelhas. O pastor normalmente procura a ovelha e quando encontra, ele pega o seu cajado, pega a pata da ovelha e quebra a sua patinha. Esse aparentemente é uma decisão terrível, uma decisão que assusta, mas assim que ele quebra, ele novamente encana, enfaixa e coloca a carregar e começa a carregar a ovelha para onde quer que ele vá. Com essa atitude, a ovelha começa a sentir o cheiro do pastor, a se ambientar com o cheiro do pastor. Quando ele a coloca no chão, ela não vai longe, porque ela está manca. Ela está acostumada, e assim ela começa a se acostumar a viver por perto do pastor. E aí ela começa a entender que se ela se perder do pastor, a vida dela pode se esvair. Ela vai se machucar, se ferir e quem sabe morrer. É assim que Deus faz muitas vezes conosco. Muitos de nós, irmãos e irmãs, nos desviamos para caminhos que são do Senhor. Às vezes não é para o mundo, às vezes não é para a perdição, às vezes não é para a bebedeira, para a luxúria, para a avarência. Não é um pecado essencialmente identificado como tenebroso. Às vezes a gente se desvia por um projeto pessoal, acredita que deve estudar e que estudar não deve mais cultuar, não deve mais celebrar, só celebra a Deus no tempo que pode, só ora, só busca, só lê a Bíblia no tempo que pode, que é quase nunca. Então muitos de nós, a gente busca um projeto pessoal e mergulha nesse projeto não entendendo que está se afastando do pastor. Aliás, a ovelha que se afasta, ela não faz nada de errado. Ela só está comendo. Comendo, mas ela não entende que ela não pode se afastar do pastor. E assim, irmãos e irmãs, muitas vezes, os problemas que nós enfrentamos na nossa vida, as dificuldades que nós enfrentamos na nossa vida, é porque nos perdemos no pastor, ou talvez porque o Supremo Pastor está quebrando a nossa patinha. Está nos ensinando que não podemos nos afastar dele. Está nos ensinando que quando nos afastamos dele, passamos por problemas terríveis. A gente precisa entender, precisa compreender, precisa se ambientar com o cheiro do pastor, se ambientar com a presença do pastor supremo. Saber que distante dele, nós poderemos morrer. Porque o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará, deitar-nos faz em vez de espaço, guia-nos mansamente em águas tranquilizadas, refrigera a nossa alma, guia-nos por vereda de justiça por amor do seu nome, ainda que andássemos pelo vale da sombra da morte, não temeríamos mal algum, porque tu, Senhor,
está comigo. Na região de Israel, existem muitos vales, depressões, existem estreitamentos, existem locais em que passar, de um lado tem montanha, de outro lado tem montanha. Passa por locais estreitos, nesses estreitos existem fendas nas rochas, existem cavernas, e nesses lugares normalmente os animais predadores ou então os ladrões, os inimigos da ovelha ficavam à espreita, aguardando que que as ovelhas passassem para ele poder tragar. Mas no momento em que o pastor identificava que esse lugar parecia perigoso, ele ia na frente das ovelhas. Ele levava o seu cajado e ele entrava em luta corporal com o inimigo, muitas vezes, para poder defender as suas ovelhas. Davi conhecia muito bem isso, porque ele chegou a lutar com o leão, chegou a lutar com o urso para defender as suas ovelhas. O que o salmista quer dizer é que o nosso Deus está sempre na batalha. Nosso Deus nunca nos desampara, o nosso Deus nunca nos deixa sozinho. Ainda que nós andemos num momento estranho, num momento difícil, ainda que pareça que tudo está errado, ainda que o coronavírus se apegue ao nosso corpo, isso não quer dizer que o Senhor não está conosco. Ele entra na batalha, Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele é o nosso pastor. A sua vara e o seu cajado nos consola. Perceba que os Salmos está falando de uma jornada que não é tão difícil, não é tão fácil, melhor dizendo. Se alguém precisa de consolo, é porque ele está passando por dificuldade. Ele está passando por momentos difíceis. Mas a lei do Senhor, a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, Ele sempre vem para nos consolar. O cajado do Senhor que nos aproxima, que serve para nos resgatar dos locais dos abismos, quando estivermos caindo. O cajado do Senhor nos traz de volta para a sua presença, e na presença do Senhor nós estamos guardados, protegidos, nós recebemos o consolo do Senhor. Prepara-nos uma mesa perante mim, na presença do meu inimigo. É estranho, eu sempre achei estranho esse versículo, porque eu dizia, Deus, para que o Senhor vai preparar uma mesa para mim com o meu inimigo por perto? Se é meu inimigo, Senhor, eu quero ele longe. Eu não quero ele próximo de mim, ele pode me machucar. Mas o pastor de ovelha vivia isso o tempo todo. As ovelhas e o pastor de ovelhas viviam esse tempo todo. Como eu disse, na época de Davi, as passagens eram abertas. Não haviam cercas, não havia como separar, como afastar o inimigo. De tal forma que era impossível uma ovelha pastar sem ter o inimigo por perto. É por isso que o pastor estava sempre vigilante. Para quando as ovelhas estavam se alimentando, ele estava sempre no local mais alto, observando todo o ambiente. E assim, quando uma ovelha percebia o inimigo por perto, quando ela estava se alimentando, ela via ou ouvia um inimigo por perto, ela levantava a cabeça e procurava o pastor. Ela não corria, ela não entrava em pânico, isso porque ela sabia que se ela corresse, o inimigo é sempre mais rápido do que ela. Ela não procurava se defender porque a ovelha, segundo dizem, é um dos animais mais dóceis. E ela não sabe como se defender. E ela, sabendo disso, ela simplesmente olhava para o pastor. E quando ela procurava o pastor e via que o pastor estava olhando e percebendo a situação, ela baixava a cabeça e voltava a comer. Ela confiava tanto na ação do seu pastor, ela confiava tanto no cuidado do seu Deus, que ela poderia voltar e se banquetear na presença do inimigo. Deus é aquele que nos alegra, que nos protege, que o inimigo não pode nos tocar. É aquele que está dentro de nós e maior é o que está dentro de nós do que o que está no mundo.
Não precisamos temer o nosso inimigo, porque o Senhor é o nosso pastor e Ele prepara uma mesa, um banquete, na presença do inimigo. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O óleo era naquele momento usado tanto para unção, como era usado nas ovelhas para curar a ferida. A caminhada, a jornada do dia a dia causava feridas, causavam lesões, furadas, espinhos, madeiras que entravam no corpo, nas patas das ovelhas. E assim, o pastor passava o óleo para curar as suas feridas. É o nosso Deus que lhe cura. É o nosso Deus que lhe protege. É o nosso Deus que traz o bálsamo, o óleo, para proteger a sua ferida. O pastor era aquele que vivia a Bíblia diz que o cálice transborda porque o cálice simbolizava na antiguidade fartura. O transbordamento de um cálice, ou seja, um copo que você enche tanto que ele transborda, simboliza a fartura. E que o nosso Deus, Ele não dá só o suficiente, Ele dá para a gente viver e viver com abundância. Dá para viver com alegria, dá para viver sem tristeza, sem amargura. Ele dá para a gente viver em paz. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Onde eu andar, onde você andar, bondade e misericórdia seguirão a você. Eu não preciso caminhar, buscar a bondade e misericórdia. A bondade e misericórdia me seguirão. Onde a planta dos meus pés chegar, dos seus pés chegarem, bondade e misericórdia me seguirão e me alcançarão. Bondade e misericórdia me seguirão ou nos seguirão todos os dias da nossa vida. E habitaremos na casa do Senhor eternamente. Isso porque, irmãos, o salmista está falando exatamente disso. De habitar na casa do Senhor é que a jornada, o tempo que ele passava, ele ia, rodava e depois ele voltava para casa. Depois ele voltava para o lugar de onde saía. Ele começou a dizer que a vida é isso, é uma jornada que a gente passa por muita dificuldade, muito problema, alegrias, tristeza, medo, perigos, e que o Senhor nos protege. Esse pastor que eu citei, perdão, esqueci o nome dele, mas que tem um livro, Salmo 23, que é de 1957, salvo engano, 1953 ou é 57. Esse pastor lembra de o que acontecia nos Alpes suíços. Ele diz que outrora, não sei se ele é vivo ainda, mas na década de 50, quando as pessoas iam aos Alpes suíços, era normal vir as caravanas, um grupo de pessoas que vinham em ônibus, paravam num determinado lugar e depois aquele grupo se achegava um guia e esse guia começava a mostrar tudo para as pessoas. O guia seguia subindo, mostrando às pessoas a beleza daquele lugar. E ele ia mostrando, falando para as pessoas sobre as curiosidades, sobre a beleza, sobre todos os fatos, a cultura e etc. E num determinado momento esse guia parava e dizia para as pessoas: olhe, agora eu preciso que vocês parem um pouco, me ouçam com atenção, façam o que eu estou mandando. O lugar que a gente vai passar agora é um tanto quanto perigoso, é um local em que há deslizamento de terra e pode ser que alguém deslizamento e pode ser que alguém se machuque, quebre uma perna e até morra. Faça o que eu estou mandando, ande um com o outro, ajude um ao outro devagarinho e que passaremos nesse lugar. E assim todas as pessoas, todos os turistas passavam devagarinho, seguindo todas as orientações do guia e eles passavam com medo, mas depois eles tinham acesso a um local mais bonito ainda e viam que se não passassem naquele lugar, não teriam acesso àquela beleza, àquela vista esplendorosa. Mas eles continuavam caminhando e vendo todas as belezas. Num determinado momento o guia parava de novo e dizia: gente, eu vou chamar mais uma vez a atenção de vocês. Esse lugar que nós vamos passar é estreito. Pode ser que alguém escorregue e caia,
e na queda pode morrer, pode sofrer um acidente. Então, vocês andem devagar, ajudem um ao outro, façam assim, façam assado, que a gente vai passar tranquilo. E as pessoas seguiam como o guia mandava, passando devagarinho, ajudando um ao outro, e com muito medo passavam por aquele lugar e percebiam que depois que passaram para aquele lugar, eles tinham acesso a uma visão mais bonita ainda. E eles ficavam extasiados, ficavam alegres, contentes, sabendo que se não tivesse passado por aquela dificuldade, não tinha acesso àquela beleza toda. E continuavam a jornada. Daí um momento, o guia parava de novo e dizia: gente, esse momento cai pedras lá de cima, e essas pedras podem rolar, bater na cabeça de um, machucar, matar, quebrar uma perna, por isso façam assim, ajudem um ao outro, façam com dificuldade, não façam barulho. E as pessoas passavam com muito medo, com o cuidado que o guia mandava, ajudando um ao outro. E depois que ele passava por esse lugar, eles tinham acesso a um lugar mais bonito ainda. Eles estavam subindo. Cada vez que subiam, eles viam uma beleza maior. E assim era todo o percurso que se dava nos Alpes suíços até o momento que as pessoas voltavam para o lugar da onde havia chegado. Dizem, ou diz o pastor, que quando eles chegavam no lugar, as pessoas choravam, porque eles tinham se apegado nessa caminhada, eles tinham se apegado tanto ao guia, que eles não queriam se despedir. Então, a despedida era de muito choro, de muita tristeza, porque eles passaram momentos de alegrias e tristeza junto, e agora despedir-se daquela pessoa não era uma coisa fácil. Irmãos, irmãs, a grande diferença entre o nosso Deus e esse guia é que ele nunca se despediria de nós. Passaremos, é verdade, por momentos muito difíceis, momentos de dificuldade, de problemas, momentos que teremos medo, de confusão na nossa mente e tristeza, que entraremos em pânico, mas o nosso Deus estará ao nosso lado, a nos guiar, a nos proteger, a segurar nas nossas mãos, a sustentar a cada um de nós, a não deixar cair no abismo, a nos proteger. E quando depois nós passarmos esse problema, a gente verá e teremos acesso a uma visão de Deus, cresceremos, amadureceremos espiritualmente, estaremos cada vez mais nos parecendo com o Senhor, mas a vida é cheia de altos e baixos, e depois passaremos de novo por dificuldades, por aflições, por problemas, mas em cada momento nós perceberemos que o nosso Deus cuida de nós, que as aflições desse mundo, como diz Paulo, não dão para se comparar com a glória que há de ser revelada pelo Senhor. E cada dia mais passaremos por dificuldade e veremos a glória do Senhor, veremos a proteção de Deus, veremos o cuidado de Deus, o amor de Deus, como Deus cuida da gente. E no dia que nós já estivermos prontos, o Senhor nos levará para morar com Ele. Ele não nos deixará aqui, porque Ele nos levará para habitar na casa do Senhor eternamente. Aqui não se fala de habitar num templo, de habitar numa casa de alvenaria. Fala de habitar com Deus, naquele lugar que não haverá choro nem tristeza, onde o Senhor enxugará todas as lágrimas. Aquele lugar que é o desejo de todos nós, que é o sentimento que nós temos de querer partir daqui e morar com Deus, de abandonar essa vida e de viver plenamente com o amor. Imagine você olhar face a face o amor materializado. Moraremos com o Senhor eternamente. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, para que em nossa jornada tenhamos a plena convicção do que o Senhor está ao nosso lado. Que nós saibamos que Ele não se afasta de nós. Mesmo que passemos por momentos difíceis, por tribulações, por aflições, por momentos que a gente não compreenda, que a gente fique confuso, atemorizado, que entremos inclusive em depressão. Mesmo assim, o Senhor segura nas nossas mãos e nos protege e nos guarda. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde nessa jornada da vida. Em nome de Jesus.
Deus abençoe a todos. Paz seja com todos.